Bom dia, eu gostaria primeiramente de parabenizar a todos vocês que estão em casa nessa fase tão difícil, né? Mas que é necessária por amor a nós mesmos, por amor aos nossos entes queridos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, por nós mesmos, né? E pensando nisso, eu imaginei o que eu poderia contribuir para que quem está em casa possa se manter bonita, porque afinal de contas a nossa autoestima depende do que a gente se vê e faz parte da saúde. E no que tange a sobrancelha, que é o meu foco, né? A sobrancelha é algo que cresce e ela vai perdendo o formato bonito com o passar do tempo, porque os pelos eles nascem de uma maneira inestética e vão alterando o formato natural. Então, quais são as dicas que eu posso estar dando para vocês? As dicas agora são coisas simples, vocês podem imaginar, mas ela é profissional, ela sabe. Não, é muito simples. Basta ter uma pinça, que eu vou orientar a qualidade da pinça e a maneira que você vai tirar e onde vai tirar. Lembrando-se que aqui eu não vou estar dando uma aula profissional para formatar, reconstruir uma sobrancelha, mas simplesmente limpá-las de maneira que vocês não estão podendo procurar um profissional. Mesmo porque as minhas clientes eu costumo orientar para que elas fiquem independentes de uma profissional. Primeiro, porque o meu objetivo é que elas tenham uma sobrancelha bonita. E a sobrancelha bonita, ela vai o quê? Contribuir com a expressão. Inclusive os cartunistas, eu costumo dizer que os cartunistas que fazem os revistas em quadrinho, enfim, eles se baseiam no formato da sobrancelha e da boca para dar expressão ao personagem. Então, eu sempre digo, a sobrancelha ela exerce um papel importantíssimo na nossa fisionomia. E nada pior do que uma sobrancelha cheia de pelo fora do lugar e de um formato inestético, né? Então, o que fazer agora, nessa situação que a gente tem todo o tempo do mundo, sem comprometer o meu formato original da sobrancelha? Primeiramente, é óbvio, você vai precisar de uma pinça. Como você compra uma pinça? Que pinça que é boa? Às vezes eu tenho 3 ou 4, então escolha uma ou 2 se você tiver boa, senão você joga fora. Porque eu costumo dizer que é que nem caneta velha, que você quando precisa você vai pegar, só atrapalha. Então as pinças que não prestam, não adianta guardar, joguem fora. Essa pinça é uma pinça muito fácil de ser encontrada, ela é uma pinça importada, não é cara, ela tem a pontinha dourada, muitos de vocês conhecem, né? Mesmo quando vocês forem comprar, dê preferência a examinar antes de comprar. Fechem elas dessa forma e observem essa região aqui, ó, se ela tá certinha. Se a junção da parte de cima e de baixo não tem nenhuma vazão, nenhum buraquinho. Porque se tiver vai ser difícil, às vezes escapa o fio e não é legal. Então ela tem que estar com isso aqui certinho. Estando assim, ela é uma pinça ótima para você remover seus pelos. O que você vai fazer? Feito isso, de que forma que eu vou arrancar? De preferência, arrancar os fios pela base, né? Então, o que é a base? É a região mais próxima da pele. Essa região onde você vai pinçar e vai puxar, obtendo uma certa firmeza para não deslizar e nem muita força para não machucar a sua pele. Então, é observar aonde você está pensando o fio, que é na base, e puxar de uma vez só. Não puxem devagar, porque a vagarosidade acarreta dor. É lógico que tem pessoas que sentem dor, outras não sentem nada. Eu, por exemplo, sou muito sensível. Então, o objetivo é sentir o menos dor possível. E essa maneira de pegar pela base e rápida é a mais correta. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de que você possa pinçá-los sem comprometer. Imagine uma linha imaginária, 2, né? Formando um X, onde você divide a sobrancelha em 4. 1, 2, 3, 4. O que acontece? Essa parte mais próxima do eixo do nosso corpo, que é o nariz, ela deve estar sempre mais baixa do que a parte externa. Por quê? Porque se você deixar uma sobrancelha alta nessa parte interna e a externa baixa, você dá uma expressão que, ó, de tristeza, de envelhecimento, de amargura, enfim, o correto, eu tô falando porque é a estrutura da sobrancelha. Quanto a ser redonda, quadrada, menos ou mais levantada, isso é um gosto pessoal. Mas em relação à parte mais baixa, que é a estrutura, sempre deve ser a parte de dentro, né?
Então, partindo desse princípio, o que você vai ter que fazer? Se preocupar agora. Essa parte de dentro, superior da testa, essa parte que você tem que se preocupar em remover os pelos. Porque essa daqui, você só vai se preocupar em tirar os pelos se esses pelos estiverem muito próximo aos olhos. Caso contrário, deixa eles aí, porque senão pode correr o risco de tirar pelo indevido. Então, a preocupação deve ser essa região, tá? E esta região. Esta aqui e esta, deixa. Só se tiver pelo mesmo fora, um pelo grande, você tira. Do contrário, a preocupação deve ser esta e esta. Como eu falei, pegando na base e puxando. Esta parte daqui é uma parte fundamental. Observando que vocês não mexam na estrutura da sobrancelha. A estrutura deixa para o profissional. O que nós estamos orientando aqui é tirar o pelo em excesso sem comprometer a sobrancelha. Então, como você vai fazer isso? Da mesma forma, pensando, esticando a pele. Então, você estica a pele de modo que você não chegue a beliscar a sua pele, porque se você deixar frouxo, isso corre o risco. Então, você vai esticar e vai escolher os pelinhos que vocês vão remover, que são em excesso. Normalmente, eles são cotoco, eles estão em forma de cotoco, porque não cresceram ainda o tamanho final do fio da sobrancelha. Então, quando ele é cotoco, é mais fácil de você identificar. Quando você demora muito tempo sem tirar, aí você perde a noção, aí pode correr o risco de estragar a sobrancelha. Por isso que eu recomendo, o ideal seria de 1 semana, 10, no máximo 2 semanas, dependendo do crescimento e da quantidade de pelo que você tem. Então, remova isso o quanto antes. Por quê? Às vezes é melhor você tirar a cada 3 ou 4 dias, porque aí você sabe que aquele cotoquinho não existia ali. Aí você tira. Então, você vai tirando, e agora a gente tem tempo, você vai fazendo isso. Caso contrário, deixa para no máximo 2 semanas assim estourando, né? Porque senão você perde o fio da meada. Aí você vai se preocupar em tirar este pelo aqui e este pelo aqui. Aqui só o que estiver bem embaixo e aqui só o que estiver em cima. Mas você pode falar, mas e aqueles pelos que crescem e eu preciso cortar? Aí é outra história. Se for abundante, tá? Aí sim você vai tirar, não vai esperar passar toda a quarentena. Mas se caso ainda só forem um pouquinho excessivos, é melhor deixar. Deixa para tirar depois com um profissional, tá? Mas se ele for abundante, eu vou explicar algumas dicas que você pode fazer. De preferência, você vai ter que ter uma tesoura pequena, porque a tesoura grande, não tem como você mexer, manipular, né? Então, o ideal são ou a tesourinha de unha ou a tesoura própria de sobrancelha, que são curtas e elas não são curvas, que nem a das unhas. A das unhas é a maioria que vai ter, essa aqui são poucas pessoas que têm. Mas, caso vocês tenham essa, tenham muito cuidado de colocar essa curvatura, a ponta para o lado de fora, não para o lado próximo dos olhos. Então, como é que você faz? Você vai levantar a sua sobrancelha nessa parte que eu falei, que é a parte de dentro, numa medida mais ou menos de um dedo, né? Um dedo que vai dar 1 centímetro, 1,5 centímetros. A parte que você vai suspender é só esse tamanho de um dedo. Daqui para baixo, você abaixa. Por quê? Porque você não vai correr o risco de cortar pelo indevido. Então, tendo essa parte de cima, você vai lá e corta só nesse pedacinho. Aí, uma coisa que você tem que se preocupar, não afundar muito, não entrar muito dentro. Sempre é preferível você tirar um pouquinho acima do que para baixo. Aí, feito isso, você volta a penteá-los e vai arrumando da maneira correta. Mas e quem tem aqueles pelos aqui que formam, parece um parafuso, ou chega a chegar um parafuso, mas tem excesso? O que fazer? Da mesma forma, aqui para cima e aqui você abaixa, tá? Muita gente sobe, mas não é o correto, porque se você suspender e cortar, a hora que ele se acomoda, quando você pentear, eles vão ficar curtos e vai perder o volume dessa sobrancelha. Então, o correto é para baixo, e aí você vem e tira, nunca tirando no limite. Você deixa um espacinho e corta aqui. Aí, você, quando pentear, você não vai perder o volume e nem correr o risco de fazer uma curva indevida, certo? Da mesma forma, abaixou,
cortou aqui e aí você penteia. Essa escovinha é muito fácil de encontrar, ela é uma escovinha própria para sobrancelha, que é a mesma que usa para para higienizar os aparelhos dentários, né? E se você não tiver uma escovinha de dente, pode resolver. Agora, tem pessoas que têm a sobrancelha que vai para cada lado. O que fazer com isso? Realmente é uma sobrancelha difícil, uma sobrancelha chamada rebelde. O que eu oriento? Sempre ter o costume de pentear essa sobrancelha, pentear e fazer uma pressão com o dedo, sabe? Sempre deslizando com uma pressão de dentro para fora e de cima para baixo. O costume que você faz de fazer isso faz com que a sua sobrancelha ela vai mudando a direção e vai melhorando. Às vezes não conserta 100%, mas com certeza esse costume vai melhorar o crescimento do pelo, favorecendo uma melhora na direção desses pelos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí uma planilhazinha impressa de onde deve cortar, de onde deve pinçar, e não exagerando, não tente mudar a sobrancelha, agora não é hora. Isso é só para você ter uma aparência saudável, uma aparência bonita, porque é muito bom a gente estar em casa com as pessoas que a gente gosta e estar bonita para nós e para eles. Isso é um bate e volta. Agora, uma coisa que eu lembrei agora são as pessoas que têm dificuldade de enxergar. O que acontece? Eu mesmo uso óculos. O que faz? Usar óculos é uma coisa terrível, não tem como você tirar a sobrancelha com óculos. Mesmo aqueles que levantam, eu não tive boa experiência e nem quem comprou. Então, o que fazer? O ideal é você ter uma boa janela e um bom espelho. O que seria um bom espelho? Um espelho de aumento, que pode ser esse daqui que você pode comprar na internet, que ele tem até, ó, ele tem a luzinha. Se caso você não tiver uma janela, você quiser mais à noite, você tem o auxílio da luz. Se caso você não tem esse, você pode ter esse aí que eu falei, pode comprar na internet. Eu comprei na internet. Esse aqui é um que eu encontrei na Multicoisas, muito interessante, que ele tem um aumento de 20 vezes a mais, e você aproxima, observando que a preocupação sua não é modelar, é tirar apenas os pelos que estão fora. Você não precisa de óculos, você tendo ele, uma boa iluminação e uma pinça, você aproxima de maneira que você encontre uma hora que vai dar uma visão perfeita do seu fio e você extrai os pelos sem maior dificuldade. Tenho certeza que você vai conseguir. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho meu site, o meu Facebook e o meu Insta. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Afinal de contas, o que mais nós temos agora é tempo, né? Então um grande beijo, um grande abraço virtual para todos vocês e um beijo no coração. E fiquem em casa.